Está começando mais um Leiga. Partilha, eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira bem mais informal e descontraída, mas sempre guardando o respeito, né? E hoje nós teremos o capítulo 16 de João. E nós convidamos você para comentar sobre este e também os outros episódios e interagir nas nossas postagens nas redes sociais. É isso aí, então vamos começar. Bora lá, Lu? Vamos lá então, gente. Como a Mari falou, hoje o capítulo é João 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Bom, então agora nós passamos para aquele momento muito importante, que eu gosto muito particularmente, que é a contextualização, onde nos coloca, né, dentro da onde está esse trecho. Bora lá, Lei. Bom, nesse momento do Evangelho de João, nós estamos ainda, né, como em outras leituras, no discurso de despedida de Jesus, né, até minha fonte aqui na última ceia, que ele já lavou os pés dos discípulos, já anunciou que seria traído, como na leitura passada, e agora está preparando o coração deles para o que está de vir, né, sua morte, ressurreição e ascensão do Pai. E ele também fala da vinda, né, tão importante aí do Espírito Santo, o defensor ou então o Paráclito, que virá para continuar sua missão. E uma curiosidade, né, a palavra Paráclito, ela vem do grego parácletos e significa algo como aquele que é chamado para ajudar, consolar e defender. E é essa a contextualização. Maravilha, vamos então para começarmos. Vou começar então a reflexão. E eu começo a reflexão talvez com um gancho para o espinho. Não tem como, né? A gente acaba refletindo em cima daquilo que às vezes é mais um calcanhar, né? Um cutucar. Isso sempre fica um pouco mais forte, né? O ponto aonde eu queria refletir é onde Jesus diz que ele vai partir e ele diz que a nenhum de vós me pergunte, não me pergunta, né? Então ele está dizendo, não cabe a vocês entender, né? Na verdade, eu gosto de fazer então essa analogia a todas as vezes em que, ao invés de ser sinceros e compreender, né? Na verdade, não diria compreender, mas sim aceitar os desígnios de Deus, nós ainda pensamos em questionar, né? E aqui nesse momento Jesus está até exortando, né? Ele está dizendo assim: não venha perguntar, não, que isso nem cabe a vocês entender, né? Então, para que tudo possa acontecer conforme a vontade de Deus, nem sempre eu preciso, nem sempre não, né? A maioria das vezes, ou todas as vezes, podemos dizer assim, não serão coisas que serão fáceis à nossa compreensão, nosso entendimento, né? E nós deveríamos somente confiar, né? E aí eu gosto de pensar que Jesus já vem exortando, mas já dizendo que não é para fazer, porque já nos conhece no mais íntimo, né, do nosso ser. E ali ele já chega falando: eu sei o que está acontecendo aí na sua cabeça, eu sei o que você está querendo dizer e perguntar, mas nem vem me perguntar, não. Porque não é a hora de questionar esse passo, esse momento a ser vivido, né? Basta confiar. E eu acho que nós seríamos muito mais felizes, né? Acho não, tenho certeza. Nós seríamos muito mais felizes se questionássemos menos
e confiássemos mais. E é isso, e eu passo agora para a Lu. Muito obrigada, Mari. Mari, um gancho no que você falou aí rapidinho, que me lembrei agora, uma vez eu ouvi uma frase que a pessoa, eu não sei qual é a origem, gente, não me lembro agora, desculpa, não fui eu que inventei, mas eu não me lembro de quem eu ouvi. Que o oposto da ansiedade não é a calma, o oposto da ansiedade é a confiança. E eu acho que tem bastante a ver com o que você estava falando. E aí eu gostaria de primeiro lembrar aos ouvintes, esse episódio vai ao ar no domingo de Pentecostes, mas a gente já tem um episódio específico sobre o Evangelho de Pentecostes, tá? Que é o episódio 34, chama Paz que eu procuro. Tá muito bom, vão lá ouvir. Quem não ouviu, vai lá ouvir. Quem já ouviu, vai lá ouvir de novo. Tá muito bom, vale a pena. Vale a pena. É, isso aí. Então, a liturgia da Igreja Católica, né, ela vem nessas últimas semanas preparando a gente para essa celebração do Pentecostes, né? E a leitura de hoje é uma dessas que está fazendo esse, vamos dizer assim, esquenta, né? Usando a linguagem popular aí, né? Faz o esquenta para a chegada do Espírito Santo. Jesus, ele diz aos seus discípulos que é bom que ele parta, né? E essa leitura e outras que se passam também durante a última ceia, como Alex bem lembrou na contextualização, né? Ou seja, perto do momento da crucificação de Jesus, tem isso que parece meio que uma contradição, né? Que é a dor da partida de Jesus, mas nesse caso ele exortando, trazendo o Espírito Santo a alegria de algo novo que vai vir, né? A partir dessa dor, digamos assim. E Jesus, enquanto corpo físico de homem, ele vai embora. De fato, ele vai embora dessa terra, como corpo físico, né? De um ser humano. Mas ele garante a vinda daquele que ele chama de defensor. E o defensor, como bem lembrou Alex, é o Espírito Santo, né? O Paráclito. Ainda bem que ela trouxe essa curiosidade aí também na contextualização, que eu não sabia qual era o significado. Eu sabia que tinha a ver com o Espírito Santo, mas eu não sabia a tradução. Achei muito legal saber. E como é dito lá na oração do Vinde, né? Que é bem popular para nós, né? O Espírito Santo permite com que as coisas, com que apreciemos retamente todas as coisas, né? Isso quer dizer que ele ajuda a gente a enxergar a coisa certa a ser feita, mas também lança à luz aquilo que está errado, né? E eu acredito que a segunda parte dessa leitura, nessa situação, fica mais clara. O Espírito Santo, ele ajuda a escancarar as verdades, sejam dolorosas ou não, né? Como os nossos pecados. Mas Jesus sempre nos ensina que é melhor viver na luz do que permanecer nas trevas, né? E aqui a gente pode entender a luz como deixar às claras, né, os nossos pecados e tentar mudar o nosso comportamento, que é melhor do que ficar nas trevas, que é deixar escondido e fingir que não tem nada errado, né? Então minha reflexão é mais nesse sentido. E nesse momento eu passo para minha colega Lex. Obrigada, meninas, Mari, Lu. E a minha foi uma mistura de vocês duas, né? Bem essa parte, né? Que, é bom para vocês que eu vá. Acho que à primeira vista parece estranho pensar que, né, entre aspas, algo ruim, né, como a partida, né, de Jesus, possa trazer um bem maior, né? Mas isso é muito real também para nossa vida. Eu fico pensando assim, quantas vezes a gente só entende o propósito de uma dor depois que ela passa, né? Normalmente não é no momento que a gente está sentindo ela que a gente aceita ela, né? E Jesus está dizendo que a presença dele não termina com a cruz, né? Pelo contrário, que ela vai se aprofundar com o Espírito Santo a partir da ressurreição e da vinda do Espírito. A gente não tem mais um Jesus visível, né? Fisicamente num lugar específico, mas se a gente parar para pensar, a gente tem o próprio Deus habitando dentro de nós, principalmente quando a gente faz a oração. E é uma oração muito bonita, né? E como a Lu falou, ali fala 3 coisas, né? Que convence, para meio que convencer a gente... Convencer não sei a palavra certa. Nos trazer a realidade do pecado, da justiça e do julgamento. E, por exemplo, do pecado, acho que não é para a gente se sentir culpado ou deixar a gente mal, mas pelo contrário, para fazer a gente enxergar, como a Lu falou, né, luz, onde a gente está errando, onde a gente precisa melhorar, para que a gente possa mudar a rota, né? A justiça e o julgamento, né? Que a verdadeira justiça não é a nossa, mas a de Deus, né? E que em Jesus, né, a gente já tem a certeza da vitória sobre o mal. E também eu acho que fala um pouco das escolhas, né, que a gente faz, que nós somos pecadores e às vezes a gente quer ser perfeito, mas eu acho que é importante
o Espírito Santo, né, trazer essa luz e a gente entender que a gente é pecador, para saber de fato onde a gente pode melhorar, né? E ter a certeza de que a morte já foi vencida, né? Eu acho que também minha reflexão foi mais nesse sentido. E que também, né, um espinhozinho, né? Como a Mari falou, e como ela falou do que ia começar com o calcanhar ali, calcanhar de Aquiles. Eu convido ela, então, para falar do seu espinho na carne. Espinho no meu corpo. Bom, vamos lá então para o espinho na carne. E o espinho na carne, né, pegando o gancho e dando continuidade a tudo isso, eu acho muito lindo essa ação do Espírito Santo, né? Ele começou puxando, complementou pelo que a Lu falou e fechou com chave de ouro com o que a Letícia aí concluiu, que foi fantástico aí. E o espinho na carne, para mim, vem aqui continuando, né? Isso tudo que a Letícia começou a dizendo aí. Então, assim, se eu me for, eu vou-lo e mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça, o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Então aqui está o espinho na carne, né? Nesses três âmbitos mesmo, né? Nesses três pontos em que Jesus vem ali explicando, com paciência, né? Ele está explicando ali e está exemplificando, né? Ele está demonstrando o que tá, quais são essas verdades que o Espírito Santo vai vir para clarear, né? Eu gosto de pensar no Espírito Santo é aquele que é o auxiliador, né? É aquele que nos mostra qual é o caminho, a direção. Então, é o que conduz. E esse conduzir, ele vai conduzir as verdades de Deus. E as verdades de Deus está muito ligado àquilo que São Paulo diz lá na sua carta, que ele diz, né, que tudo convém, né? Tudo é possível, né? Mas nem tudo convém, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E ele vai discorrendo um pouquinho mais sobre quais são, né, as obras da carne e quais são as obras que vêm do Espírito Santo, né? E as obras da carne, quais eram? Né? O que fez entrar o pecado no mundo? Qual foi? Uma vaidade, né? Que era o desejo de se igualar a Deus, e outra era o prazer, né? O desejo de aquela curiosidade, aquela cobiça por aquilo que eu estava vendo e almejando aquilo, né? Então, em que consiste, né? O que é o chefe deste mundo atualmente? Quais são? O que é que tem mandado muito? A gente pode colocar aí de forma palpável. Nós temos uma realidade de uma sociedade ansiosa, de uma sociedade que deseja as coisas de forma que precisa acontecer agora e do meu jeito. Essa cobiça pelo ter, pelo ter, pelo ter, o esquecimento do ser. Então, o que tem sido o chefe deste mundo? O prazer, né? As obras da carne. E aí cabe a nós a não profanar, né? Ou cabe a nós a escolher quais obras nós queremos vivenciar. Se é aquilo que está dizendo, né, que é o pecado, né, o que consiste, ele vai demonstrar ao mundo, né, em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado é porque qual é a principal pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado mortal? É quando, mesmo nós tendo ciência de Deus, nós decidimos por não acreditar nele. Então, é quando eu faço aquilo errado, sabendo que aquilo está errado. Então, assim eu estou indo contra as obras do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo vem para nos mostrar mesmo, vem para nos deixar aberto ali as opções. E aí, né, se nós pedimos essa força de Deus,
porque nós não vamos conseguir o tempo todo, né? As obras da carne são muito fortes e são prazerosas e são muito seduzentes, são assim agradáveis. Difícil é viver aquilo que Deus pede, né? Sempre vai ser. Mas o Espírito Santo vai estar sempre ali para nos mostrar qual é o caminho que eu quero escolher. E se pedirmos essa presença aí do Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer isso, né? Então, o pecado o pecado não, né? Esse espinho na carne é saber o que é para que vem o Espírito Santo. Ele vem para nos direcionar. E aí, minha gente, o espinho na carne consiste em o que vou escolher? Então, que possamos ser fortes, né? Para escolher as obras e aquilo que Deus deseja para nós, que não é fácil, é exigente, mas vale a eternidade, né? Vale o céu, vale a felicidade verdadeira. E dando um gancho já para esse momento glória, que é a felicidade, a verdadeira felicidade que nós buscamos, eu convido a minha colega Lu para o momento glória. Obrigada, Mari. Foi um super gancho mesmo. Tem tudo a ver com o que eu pensei aqui para o momento glória. A sua fala tem tudo assim, eu sai lá de baixo para ir lá para cima, assim. A gente tá bem nessa sintonia aqui, porque eu separei como glória o trecho justamente que eu, a princípio, numa primeira leitura rápida, digamos assim, eu tinha entendido como uma coisa ruim. Mas, né, olhando com mais calma, por isso que é até importante, assim, nós três, né, colegas aqui, eu, Letícia, Mari, a gente usa, a gente conversa entre si, que usa o leiga mesmo até como um estudo bíblico próprio nosso, né, e a gente espera que isso também se expanda aos ouvintes. E essa leitura, como eu falei, a primeira vez que eu li meio rápido, assim, né, eu só passei de olho para pôr no roteiro e tal. Eu entendi que esse trecho do versículo 11, que é o último, o chefe deste mundo está condenado. A primeira vez que eu li, me pareceu uma coisa ruim, como se tivesse tudo já perdido. Então, assim, eu li mais como este mundo está condenado, né? É como se não houvesse salvação. E não é essa a frase, o chefe deste mundo está condenado. E aí, né, olhando com mais calma, pesquisando melhor, lendo com mais tranquilidade, aí fui para a interpretação que é o que a Mari puxou. Quem é o chefe desse mundo, né? Se não o próprio Satanás aí de diversas formas, né? O diabo de diversas formas que chegam até nós aí, né? Como a Mari citou vários exemplos aí do que mais tem sido o chefe desse mundo hoje em dia, né? Mas aí cada um também pode refletir no seu interior quem está sendo o chefe do seu próprio mundo aí que está te atrapalhando, né? Ou seja, justamente a frase, o chefe desse mundo está condenado, não é uma coisa ruim, é justamente o contrário. Ele está dizendo, não é que tudo está perdido para nós, tudo está perdido para o diabo. Porque Jesus, mandando o Espírito Santo, ele vai escancarando o pecado, né? E fazendo com que o coisa ruim perca força, né? Então, Jesus, ele não fala assim, acho que o bem pode vencer o mal, talvez dê. Não, ele afirma categoricamente que o diabo está condenado. Isso é uma afirmação fortíssima, que só ele, Jesus, com o seu poder, poderia fazer. E ele garante que o mal está condenado. Ele garante. Ele fala com o chefe desse mundo já está condenado. Não é assim, vai ser condenado, já está condenado. Portanto, ele garante que ele venceu o mal. E se continuarmos seguindo Jesus, seus ensinamentos, nós também podemos vencer o mal, seja assim dos pecados do dia a dia, ou uma condenação eterna, né? Que a gente está fugindo aqui, digamos assim, né? E como fazer isso? É continuando seguindo os ensinamentos de Jesus. Maravilha, super glória. Bora seguir, né, minha gente? Então, vamos agora para aquele momento em que muita gente espera ansioso, que é o nosso momento Boa Nova. Bora lá, Lê. Eu quero partilhar a boa nova com você. Eu acho que durante pedindo pro Espírito Santo, ele de fato acho que iluminou minha cabeça porque eu tava que nem a Mari, eu não tava contente com o meu Boa Nova, sabe? Eu tinha preparado mas não tinha me convencido. E daí nos acréscimos do segundo tempo me veio uma na cabeça que eu acho que eu não dei ainda, que é um livro que eu li já faz muito tempo, chama 5 Pessoas que Você Encontra no Céu, e eu acho que tem tudo a ver, porque fala com, né, dessa questão de ir embora, né? É um homem que ele morre, é uma sinopse bem curtinha, tá, gente? Tentando salvar a vida de uma garota, né? E ao chegar no céu, ele
encontra 5 pessoas que o ajudam a entender sua vida. É um livro bem... Ele nem é muito longo, e acho que ele já ficou nos best-sellers aí há anos atrás, né? Mas, se você tem preguiça de ler, também tem o filme do livro. E esse filme eu vi aqui, ele tá disponível até no YouTube de maneira gratuita. Parece que tem no YouTube, na Netflix, na Prime, tem vários lugares. Então é bem fácil, assim, e é bem reconfortante, assim, de ler e de assistir. Não sei se alguém de vocês já leu. Ah, sim, eu lembro. Agora que você falou, nossa, faz muito tempo que eu não lembrava que essa obra existia, mas agora que você falou também, eu lembro que, nossa, como eu gostei de ter lido. Eu acho que eu vi o filme também depois, mas é muito legal mesmo, é muito bom. E é uma leitura fácil, assim, não é uma leitura. Fácil que eu digo assim, não tem não é rebuscada, né? É uma leitura simples que flui bem, né? Sim. Eu acho que vocês devem até encontrar, né? Para quem. Eu não gosto muito de ler PDF, assim, eu prefiro ler livro. Mas acho que é capaz de encontrar ele gratuitamente para ler também, assim, em PDF, se alguém quiser fazer a leitura. E também acho que ele é barato. Eu vi ali a uns R$20, R$30. Vale a pena. Vale a pena. É uma leitura bem assim, sabe, assim, reconfortante, assim, de que a pessoa vai embora, mas assim, ela depois vê todo o sentido da vida dela ali, por essas 5 pessoas que ela encontra, que eu não vou dar mais spoiler. Arrasou, gente. Então, bora aí assistir, ler. Tem bastante opções aí. A Lê deixou várias dicas, né? Para que você encontre aí a sua melhor forma de fazer esse conteúdo aí, né? Adentrar em seu ser, podemos dizer assim, né? Bom, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. E nós esperamos, e esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar seus comentários, sugestões e especialmente as suas partilhas, nós aguardamos ansiosos pela sua partilha dessa palavra ou de outras. Nós temos os nossos canais de contato que a Lu irá aí falar para nós. Isso mesmo, Mari. Muito fácil de achar o Leiga Partilha nas redes sociais. Nós estamos lá no Facebook como Leiga Partilha e no Instagram, @Leiga Partilha. Facílimo de achar, gente. Então, adiciona a gente lá, né? Segue a gente nas redes. E também, para você ter acesso aos episódios em primeira mão, vamos dizer assim, vocês podem entrar na nossa lista de transmissão, que não é um grupo, né? Reforçando, lista de transmissão não é um grupo. Então não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite. É só para o caso de você quiser, se você quiser ter acesso assim, não é antecipado porque é ao mesmo tempo que é lançado nas demais redes, mas você vai ter um acesso fácil, mais fácil, né? Vai chegar ali, ó, quentinho para você, no seu WhatsApp, o link quando a gente lança o episódio. Você entra em contato com qualquer uma de nós ou até mesmo pelas redes sociais do Leiga. Deixa seu WhatsApp e a gente te inclui na lista de transmissão e você recebe os episódios quentinhos aí. Então também convido realmente a vocês a comentarem lá nas nossas redes, inclusive até no nosso WhatsApp, quem tiver o contato, fica à vontade. Maravilha. E a Let's vai falar um pouquinho aonde encontra esse podcast. Sim, além deste que você está ouvindo, não sei qual é ele, nós estamos nos principais, né? Os mais conhecidos, o YouTube, o Spotify, nas próprias redes sociais, né? No Instagram e no Leiga e no Facebook, o episódio também sai em forma de áudio. E se você jogar lá na busca do Google, você também vai encontrar outras plataformas de áudio. Ou você pode pedir até para sua Alexa, que você tiver aí, fala para ela, Alexa, toca Leiga Partilha no Spotify. Adorei. Legal, boa. Boa. E, né, às vezes fica mais fácil ouvir. A Luciana me mandou esse dia, eu achei muito legal, né? Que tinha um casal de idoso que pediu pra Alexa rezar o terço, né? Que eles estavam rezando o terço com a Alexa. Eu falei, nossa, gente, né? Legal. Eu achei muito legal. Às vezes Porque fica, ela só né? Pra fazia frente, igual. adorei. E ela fazia igual como a gente faz em grupo, né? Ou ela fala metade Começar a e primeira espera que o parte. resto faça a outra. Que show! Eu achei muito legal. Então, né? Como o Luciano falou, às vezes você não sei que você tá. Conta pra gente como você ouve aí. Às vezes você tá tomando café da manhã, que horas, né? É o seu No momento de carro, oração. voltando, Como é né? que é, né? Que você Lavando escuta a a gente. louça, arrumando Lavando a a casa. louça, Caminhadinha. caminhada, aham. Isso aí, minha gente. Então,
aguardamos aí o seu relato, né, de como você escuta esse podcast que vos fala, como diz a Lu. Então, aguardamos aí pela partilha de vocês. E é isso, minha gente. Então, é a hora da despedida. Em 3, 2, 1. Tchau!